Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH tem a satisfação de receber nossos irmãos da Bahia, do Centro Espírita Caminho da Redenção, ao qual eles estão vinculados já por 40 anos e são os coordenadores do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Nilo Calazans. Tudo bem, Nilo? Tudo bem. É uma satisfação imensa estar aqui no Espiritismo BH e poder tratar com vocês do assunto da mediunidade, que é a razão do projeto e a razão da nossa vida, porque nós temos uma visão de que se todos, estudando o livro dos médiuns, se dedicarem com afinco, teremos uma mediunidade bela, sem sincretismo, sem injunções, e teremos uma mediunidade com Jesus, que é o mais importante. O objetivo de todos nós. Nilo, quando e onde foi criado o projeto Manuel Filomeno de Miranda e quais os seus objetivos iniciais? Isso foi em decorrência do 6º Congresso Espírita da Bahia, realizado em abril de 1990. Grupos de pessoas interessadas exigiram da direção do Congresso e da Federação que um grupo estudasse e aplicasse sobre a mediunidade nas casas espíritas do Estado, que eles se sentiam órfãos, pois não tinham à sua disposição a quem recorrer, instruções e como aplicar corretamente a mediunidade nas suas casas. Então, a partir de maio, um grupo se reuniu, inicialmente 40 membros mais ou menos, e por algum tempo nós começamos a discutir o que se ia fazer, como se fazer, e resolvemos de imediato montar um cursozinho lá na própria federação, onde fomos estudar a mediunidade, os trabalhos, como proceder. Claro que inicialmente nós, muito verdes, sem muito conhecimento, apenas com muita coragem, nos dedicamos a esse trabalho e com o tempo esse grupo de 40 foi diminuindo, uns com seus afazeres, outros não dispunham de tempo para viajar para o interior e finalmente resumiu-se a 4, exatamente 4 companheiros, todos pertencentes à mesma casa. Ficou mais fácil o relacionamento, o entrosamento. E desses 4 companheiros, um se afastou por motivo de saúde e sobrou nós 3, que antes de estarmos no Centro Espírita Caminho da Redenção, já trabalhávamos juntos na mesma empresa da Petrobras, em Mataripe, e já nos conhecíamos. Quando chegamos ao Centro Espírita, aí o relacionamento se deu maior. Então o entrosamento, a partir daí, foi muito importante porque deu para nós a oportunidade de estar sempre juntos na mesma casa e ali a gente conversava, traçava planos, o que ia fazer, como fazer, e a coisa foi se avolumando. E a ideia nossa era dar uns cursozinhos, fazer uns seminários, e a coisa foi nesse caminhar e chegamos ao ponto que hoje nós estamos. Agora nós vamos conversar com o nosso irmão João Neves. Tudo bem, João? Tudo bem. É um prazer e uma alegria muito grande estarmos aqui, participando dessa entrevista. Esperamos poder agregar algumas informações úteis, passar algum conhecimento capaz de ajudar as pessoas que laboram na mediunidade, nesse estado vizinho, e todos os internautas que porventura tiverem acesso a essas informações. Quem foi o espírito Manuel Filomeno de Miranda? Manuel Filomeno de Miranda caracteriza-se como um verdadeiro homem de bem. Ele passou pela Federação Espírita do Estado da Bahia, deixando um lastro de luz. Antecipando o seu nascimento, data de
14 de novembro de 1876. Em 1914, ele foi acometido de uma enfermidade muito grave e ele foi curado numa cidade baiana, no recôncavo baiano, chamada Alagoinhas, por um médium famoso à época, Saturnino Fávila, que ele curou com água fluida, passes, alguns fitoterápicos. Para os amigos de Manuel Filomeno Miranda, que aquilo não passava de uma influência obsessiva para constranger, prejudicar a sua trajetória já exitosa na área do comércio, porque ele fora formado pela então Faculdade Baiana em Fazenda e Comércio. Era um homem dedicado às atividades do comércio, fora comerciante, um homem muito bom, muito amigo, e essa enfermidade trouxe-o ao espiritismo. Agradecido pelos favores recebidos, ele procurou, então, Petitinga, José Petitinga, que estava na sua lida para organizar a Federação Espírita do Estado da Bahia, então União Espírita Baiana. E Manuel Filomeno Miranda se tornou o seu fiel amigo e constituiu-se uma dupla notável de grandes trabalhadores naqueles movimentos iniciais da organização do espiritismo nas terras baianas, construindo a primeira unidade federativa naquele estado. Petitinga era um homem de cultura rara, beletrista, poeta, laureado, e influenciou muito a vida de Manuel Filomeno de Miranda. 1915, data da fundação da União Espírita Baiana. Em 1918, Manuel Filomeno de Miranda já assumia responsabilidades de peso na então União Espírita Baiana. Ele, mais tarde, fora guindado ao posto de segundo secretário, em 1941, 1921, depois passou a primeiro secretário, e com a desencarnação de José Petitinga, em março de 1939, Manuel Filomeno de Miranda assume o posto de presidente da União Espírita Baiana, continuando o trabalho do emérito espírita baiano que foi José Petitinga. Então, já a essa época, Manuel Filomeno de Miranda se iniciava nas letras espíritas. Tinha escrito um livro, Por que Sou Espírita?, respondendo ao filósofo Humberto Roden. Era da época as profissões de fé, as demonstrações da convicção espírita, como fizera Dr. Bezerra de Menezes na então Federação Espírita Brasileira. Mas Manuel Filomeno de Miranda, depois, na comemoração dos 25 anos da Federação Espírita Baiana, ele escreveu a Resenha do Espiritismo na Bahia. E um ano depois, ele escreveu Excertos que Justificam o Espiritismo. Eram ensaios na sua vida de encarnado que iria dar margem ao grande labor que ele iria realizar depois no mundo espiritual. Para se ter uma ideia da personalidade de Manuel Filomeno de Miranda, conta-nos ignotos pela mediunidade de Divaldo Franco que um dia um colaborador, desejoso de justificar as intrigas, fora a Manuel Filomeno de Miranda e lhe disse: "Ô Manuel, tu não sabes o que estão falando de você aqui na União e, de certo modo, nos centros espíritas de Salvador, adulterando o seu caráter diamantino, tu não vais te defender?" E ele teria dito: se
as minhas obras, os meus feitos, a minha vida não é capaz de me defender, eu não vou perder tempo com as intrigas e vou continuar com o meu trabalho. E assim ele o fez, continuando a sua obra de extrema dedicação ao bem. Ele foi convertido ao Espiritismo já com 38 anos de idade e desencarnou com 62 anos de idade em 1942. Como ele tomou conhecimento, fez o primeiro contato com Divaldo em 1970, através da psicografia. Ele ditou uma mensagem por Chico Xavier e, no mesmo dia, uma mensagem de José Pititinga, justificando a grande amizade que eles tiveram na Terra e que permanecem no mundo espiritual. Sabe-se hoje, por revelações de Divaldo, que eles habitam a mesma colônia espiritual. São almas irmãs extremamente dedicados ao bem e o trabalho da fraternidade. Na União Espírita Baiana, Manuel Filomeno de Miranda sempre se dedicou, com Pititinga, ao trabalho da desobsessão, à organização do processo da mediunidade na Terra. E ele adquiriu muita experiência nessa área, que plantou para todo o movimento espírita baiano. E ao chegar no mundo espiritual, isso ele revelava depois a Divaldo Franco, estudou durante 30 anos essas mesmas questões, acumulando experiências e informações que depois ele iria devolver ao movimento espírita em obras admiráveis que retratam algumas das suas experiências na União Espírita Baiana e de experiências que ele conquistara estagiando com as grandes almas que pontificaram o espiritismo brasileiro. Quem repara nas obras de Manuel Filomeno de Miranda vai ver que ele sempre desenvolve estágios. Por exemplo, com o Dr. Bezerra de Menezes, ao escrever o livro Loucura e Obsessão, quando ele vai examinar as questões do sincretismo religioso e a ascendência espiritual dos benfeitores de Jesus para levar o sentido da caridade e o sentido do esclarecimento àquelas hostes ainda ligadas a esse próprio sincretismo. Quando ele escreve Tormentos da Obsessão, ele vai estagiar no Sanatório Esperança com Eurípedes, vai beber na fonte do conhecimento daquelas almas de Escol para trazer para a Terra esse mundo de conhecimentos que ele vem do mundo espiritual depois de uma lida intensa, de grande labor, de grande desenvolvimento. A obra de Manuel Filomeno de Miranda no mundo espiritual praticamente é a continuidade da sua vida na Terra, de grande amor pelos obsidiados, pelos carentes, por aquelas pessoas que aportavam à casa de Pititinga pedindo socorro, o socorro do passe, o socorro do atendimento fraterno. Ele fora também o organizador do espiritismo baiano, visitando as instituições espíritas, levando uma saga de grande dedicação. Não se casou, foi um homem justo, bom, amoroso, irmão. Todos que o conheceram diziam que ele era delicado no trato, ameno, suave, mas que a sua voz se alteava imediatamente quando se tratava de defender a doutrina, de levar uma justificação que pudesse preservar o bom nome do Espiritismo. Para muitos ele era considerado um conservador. Conservador, coisa nenhuma. Ele era apenas aqueles que defendiam a pureza doutrinária, que defendia a ascendência do Livro dos Médiuns sobre toda e qualquer informação, que evitava que se entronizasse no espiritismo baiano as superstições, e ele leva para o mundo espiritual
um grande tributo de dedicação e logo chegando ao mundo espiritual começa imediatamente a trabalhar e a estudar para legar à humanidade essas obras admiráveis, hoje em número de 12, romances, estudos, e já na pauta para sair a sua mais nova obra, Evolução Planetária, que pretende se constituir uma grande surpresa para o movimento espírita. Esse é Manuel Filomeno Miranda, amoroso, amigo, fraterno e é o nosso patrono. Acho que ele nos escolheu por afinidade de outras encarnações e pela necessidade que todos nós do projeto temos de nos reabilitar dos nossos erros do passado, talvez, quem sabe, afrontando a mediunidade que hoje nós estamos querendo fazê-la ver realçada e dignificada na Terra. Agora nós vamos conversar com o senhor José Ferraz. Tudo bem, senhor José? Tudo bem. Senhor José, fale-nos um pouco agora sobre as obras literárias que foram produzidas pelo projeto. Resumidamente, nós vamos citar 8 obras. A primeira delas é Reuniões Mediúnicas, que foi o nosso primeiro livro, que consta de 2 partes. Na primeira parte, trata-se de apresentar os objetivos, a organização, o funcionamento e a avaliação das reuniões mediúnicas. E na segunda parte, os padrões de qualidade, como nós já ouvimos falar aqui, nós tivemos essa ideia de criar, dentro da concepção espírita, padrões imprescindíveis para o sucesso do trabalho mediúnico. O segundo livro foi Vivência Mediúnica, escrito direcionalmente para os médios, a formação dos médios principiantes, o seu aperfeiçoamento, tudo que eles vão se deparar na sua trajetória mediúnica, que é um compromisso consciencial, porque, como Kardec já teve a oportunidade de se referir em um livro dos médiuns, a mediunidade tem uma finalidade precípua, porque é um compromisso que o indivíduo assume diante da sua própria consciência antes de reencarnar. Por isso ele perguntou qual a finalidade que a providência outorgou ou concedeu aos indivíduos de forma especial o dom da mediunidade. E os guias da humanidade responderam, é uma missão, nós diríamos, é uma missão-tarefa, que eles se incumbiram, esse é o detalhe. Então isso é muito importante que os médios saibam que eles se incumbiram dessa tarefa e sentem-se ditosos pelo seu desempenho. Então, nessa obra, nós enfeixamos toda essa abordagem justamente para ilustrar para os médios iniciantes que eles têm que tomar conhecimento disso tudo. O livro seguinte foi Terapia pelos Passos, que é um livro que nós realmente escrevemos, um verdadeiro manual para que seja utilizado dentro da casa espírita no processo de formação de aplicadores de passes espíritas. Isso é que é muito importante frisar. Não são passes magnéticos, são passes espíritas. Isto é, tem a cooperação do magnetizador encarnado e, concomitantemente, o assessoramento do mundo espiritual. Mesmer teve a oportunidade de dizer que no passe, da forma que é aplicado nos centros espíritas, os benfeitores espirituais derramam fluidos sobre os aplicadores, que são sensitivos e permitem que esses fluidos transitem pelo seu perispírito a benefício da pessoa que ali está necessitada.
O quarto livro é o Atendimento Fraterno, onde nós ensinamos a implantação desse trabalho na casa espírita, inclusive também preparando trabalhadores com a finalidade deste atendimento individualizado, que é de importância fundamental no centro espírita e que muitas vezes vem beneficiar um grande número de pessoas. Inclusive o atendimento fraterno é uma desobsessão lúcida, porque a maioria das pessoas que buscam esse trabalho, eles estão defrontando com o processo obsessivo. E os seus desafetos acompanham a pessoa. E ouvindo durante esse momento de convivência salutar, através de uma troca de impressões, de ideias, de orientações, os próprios espíritos escutam e muitas vezes se sensibilizam. E, ao mesmo tempo, os mentores espirituais da casa, se é oportuno fazer, eles retêm esses espíritos. E durante as reuniões mediúnicas na casa, eles induzem essas entidades a se comunicarem e elas são doutrinadas, aconselhadas, orientadas. E é aí que se processa o complemento da desobsessão através das reuniões mediúnicas. O quarto livro é esse que vai ser o alvo do nosso seminário aqui em Belo Horizonte amanhã e também em Juiz de Fora, no dia de domingo. Qualidade na prática mediúnica, que tem uma apresentação de um companheiro, onde Nilo já se referiu à questão da qualidade na concepção dentro das empresas industriais, mas que Kardec já tinha, na sua presciência, levado em consideração essa necessidade para o trabalho das reuniões mediúnicas nos centros espíritas. Nós tivemos a idealização de compor este livro em 3 partes. A primeira parte, nós elaboramos perguntas para serem respondidas pelos espíritos mentores desse trabalho que se processa na Terra de iluminação de consciências. E aí, então, esses espíritos respondem às perguntas que nós elaboramos. Essa é a primeira parte. A segunda parte, nós utilizamos da larga experiência do médium Divaldo Pereira Franco e compomos uma série de perguntas, inclusive dentro de uma reunião mediúnica que foi interrompida para que fizéssemos essa entrevista. E aí nós temos uma série de particularidades importantíssimas no campo prático da mediunidade, que inclusive a literatura espírita nessa área é muito escassa, é muito deficiente. E por isso mesmo esse livro tem sido o best-seller da equipe. Já vão 13 edições que foram impressas pela gráfica do Centro Espírita Caminho da Redenção para a venda, inclusive, não somente no Brasil. Esse livro já passa fronteiras, já foi levado a conhecimento em vários países, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e agora ele está sendo traduzido ao espanhol para um lançamento mais específico a respeito dos assuntos abordados nesta obra. Depois, nós tivemos o Consciência e Mediunidade, onde nós fazemos um estudo em profundidade a respeito da relação entre a consciência e a mediunidade. Que Kardec estudou a mediunidade já radicada no organismo, conforme ele preceitua em O Livro dos Médiuns. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, ela psicografou por Divaldo um livro chamado Momentos de Consciência,
onde ela aborda com muita propriedade a questão de onde provém a mediunidade. A mediunidade tem origem dos mecanismos profundos da consciência humana. Então, nesse momento, existe uma transferência de energias divinas através do perispírito que são radicadas no organismo, e foi isso que Kardec realmente descobriu, estudou, penetrou o bisturi da investigação e nos deixou esta obra monumental, o maior tratado de paranormalidade que tem na Terra, que é o Livro dos Médiuns. Depois disso, nós escrevemos uma obra que foi intitulada Passes Aprendendo com os Espíritos. É uma obra de pesquisa biográfica, onde nós coletamos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda e de André Luiz, respectivamente pelas mediunidades de Divaldo e Francisco Cândido Xavier, tudo aquilo que é necessário para que nós aprendamos a colocar em prática os passes, inclusive reuniões mediúnicas, de uma forma conveniente, propícia, para que esses passes tenham resultado realmente esperado e que não seja colocado em prática em momentos inconvenientes, porque muitas vezes os passes, durante o transe mediúnico do intermediário, do médium, se for aplicar passes, pode inclusive prejudicar o processo que ali está acontecendo da fenomenologia mediúnica. E tem muita gente que desconhece esse fato. Tem muitos doutrinadores que vão de imediato logo aplicando passes, sem primeiro fazer uma análise cuidadosa para verificar se é necessário fazê-lo naquele momento, que pode ser feito no início, no meio e no fim do transe mediúnico. Agora tem que ter conhecimento de causa para a sua aplicação. E, finalmente, em virtude das nossas viagens, fazendo seminários por esse Brasil afora, sempre tínhamos essa iniciativa de chamar a atenção aos participantes dos seminários que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar à margem um estudo aprofundado de O Livro dos Médiuns. E as pessoas vinham argumentar de uma forma injustificável, mas O Livro dos Médiuns é um livro muito maçudo, ele trata de assuntos que para o tempo de Kardec era importante, mas hoje são assuntos superados, o que é um engano muito grande. Porque se nós estudarmos o Livro dos Médiuns e o escrevemos de uma forma bem didática, inclusive diminuindo o número de capítulos, porque no Livro dos Médiuns, salvo engano, são 32 capítulos, nós reduzimos para 22, onde nós integramos certos capítulos para dar uma pedagogia mais facilitadora para as pessoas sentirem mais facilidade, e realmente teve uma aceitação extraordinária. Já vendemos, depois de 1 ano e pouco desse livro editado, mais ou menos mais de 10 mil livros. E atualmente estamos com ele esgotado, esperando que a nossa gráfica reimpressa mais uma quantidade, porque os pedidos continuam. A nossa livraria fica impedida de vender o Livro dos Médiuns, porque nós não temos esses livros no nosso estoque. Então, em linhas gerais, sinteticamente, é o conteúdo das nossas obras que estão aí à disposição dos interessados para estudá-las de uma forma conveniente. E quantos anos de existência e qual a extensão dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto? Como disse, foi em 9 de maio de 1990, completamos 20 anos agora. O nosso trabalho, com as 8 obras que já editamos,
E fazendo um levantamento hoje para trazer para aqui, já vendemos 236 mil livros dessas obras, espalhadas no país inteiro. E hoje a gente recebe consulta, quer dizer, pelo nosso site, inclusive, está sendo muito utilizado para consultar as dificuldades, pelo conhecimento dos nossos livros, que é de uma importância muito grande. E contamos com o apoio da direção do Centro Espírita Caminho da Redenção, através da editora Leal, que tem editado os nossos livros. E, felizmente, tem dado retorno pela grande quantidade de venda que tem existido. Então, com esses livros lançados no Movimento Espírita, e já alguns traduzidos para o espanhol, tem abrangido mais já nos países de língua hispânica. Esperamos poder amanhã, quem sabe, traduzir para o inglês, para o francês. Isso depende da nossa, não da nossa vontade, mas da vontade dos benfeitores espirituais, que é quem dirige esse trabalho todo. Nós gostaríamos que você nos esclarecesse sobre o envolvimento do médium baiano Divaldo Franco com o projeto. Se Manuel Filomeno de Miranda é o patrono, Divaldo é o porta-voz do patrono. Para nós, tudo que de bom que nós temos recebido de Manuel Filomeno de Miranda veio através da mediunidade abençoada do nosso irmão Divaldo Franco, que é uma pessoa a quem nós devotamos uma grande e preciosa estima. E mais do que isso, um grande respeito pela sua vida de abnegação e pela sua vida dedicada ao bem. Então, Filomeno chega-nos para nós através das mãos, da psicografia, da psicofania de Divaldo Franco. Mas a experiência pessoal de Divaldo Franco também tem um valor de grande significação para todos nós. Pela grandeza da sua mediunidade, pela sua experiência de vida, pelo que ele amealhou de conhecimento prático. Na maioria dos nossos livros está a sua presença viva. Um dia, uma companheira da Mansão do Caminho nos perguntou assim: você não gostaria de colocar o nome de Divaldo Franco como coautor dos seus livros? E eu perguntei a Divaldo Franco: nós não entendemos nada de direitos autorais, se deveríamos fazer isso? Qual nada, João? Nós somos um trabalho de equipe, nós estamos trabalhando pela mesma causa. Então, o trabalho é de Jesus. E eu fiquei tranquilo com relação a isso, porque quando vamos preparar um livro, nós sempre procuramos uma ensancha para inserir a sua experiência. No livro Qualidade da Prática Mediúnica, nós imaginamos uma coisa tríplice: os espíritos, Divaldo e nós. Veja que atrevimento nosso. Os espíritos, Divaldo e nós. Mas era a nossa proposta para apresentar ao grande público. E nasceu Qualidade na Prática Mediúnica. Quando nós fomos escrever Terapia pelos Passos, nós cuidamos de entrevistá-lo, desenvolvemos algumas entrevistas com ele, fizemos algumas perguntas importantes, reproduzimos uma outra entrevista que ele realizara para um companheiro de Alaguari, Minas Gerais, Públio, amigo de grande prestígio no nosso coração. Quando fizemos o livro Atendimento Fraterno, nós criamos uma entrevista pública, fizemos uma reunião doutrinária, organizamos algumas questões e perguntamos a ele diretamente na reunião pública. Gravamos, colocamos no papel e esse material enriqueceu o nosso trabalho. Nós não poderíamos estar perto da experiência de Divaldo Franco sem aproveitá-la, e aproveitá-la de uma maneira interessante para levar ao grande público a sua experiência pessoal como pessoa. Então, Divaldo é muito importante para nós. Quando temos alguma dúvida, alguma questão mais complexa, que nos perguntam no movimento espírita,
e que nós achamos que não demos todas as informações, vamos a ele, perguntamos. Essa convivência tem transformado as nossas almas em pessoas que adquiriram um pouco mais informação. Então, Divaldo é, sobretudo para nós, um amigo que nos tem ajudado com a sua experiência de irmão. Quando nós fizemos um livro, por exemplo, Consciência e Mediunidade, o livro nasceu de uma inspiração muito importante. Nós costumávamos, depois das reuniões mediúnicas, juntávamos os dois grupos que realizavam reuniões nesse dia e fazíamos uma conversação amiga para trocar experiências, para fazer uma pequena avaliação. E um dia nós perguntamos, Divaldo, o que é que nós podemos fazer para ensinar aos médiuns, propor aos médiuns, para diminuir as cores anímicas ainda muito fortes da mediunidade em nossa casa, em outros lugares onde nós temos ido? E ele diz, meditar. Enquanto o médium não aprender a meditar, a estudar e meditar, ele vai fazer com que a sua mediunidade sempre transite pelo inconsciente. O inconsciente onde estão os nossos arquivos das nossas experiências do passado, os nossos erros, os nossos desvios, o nosso primitivismo. Mas quando a gente medita, a gente tende a fazer crescer a nossa consciência. E a mediunidade, quando a nossa consciência se amplia, ela transita pelo nosso superconsciente, pelo self, trazendo para nós aquela informação que vem dos benfeitores, que vem do nosso próprio eu profundo, da divindade que existe em cada um de nós. Precisamos aprender a transcender para exercer uma mediunidade com Jesus. E aí nós tivemos a ideia de fazer um livro para apresentar ao público as 4 pontes que levam ao autoconhecimento e que permite uma mediunidade feliz. Falar de oração, falar de meditação, falar de estudo e falar da ação no bem. Na verdade, a gente só precisa fazer 4 coisas na vida: rezar, orar, meditar, estudar e praticar a caridade. O resto é resto. Acompanhe a continuação desta entrevista, que já está disponível em nosso site. Até já!